Então, maravilha. Então, vamos que vamos. Só pegar aqui, pessoal. Já abri isso aqui, entendeu? Para a gente usar as imagens aqui. Pessoal, boa noite, gente. Vamos que vamos. Boa noite, Ilvan. Boa noite para todo mundo aí. Gente, vamos retomar para hoje a gente acabar domínios morfoclimáticos, né? Depois que a gente trabalha um domínio, pessoal, os outros, a coisa vai... A gente vai entendendo algumas coisas, a coisa vai clareando. Então, na aula passada, a gente falou da classificação do Assis Absaber, né, pessoal? Ter atenção para isso. E nós falamos do domínio amazônico e algumas características também da caatinga, né, pessoal? Então, hoje a gente continua para a gente falar dos outros domínios, tá bom? E, obviamente, indo aí nas principais características, aquelas que vocês mais são cobrados, tá? Beleza? Isso, acho que a gente foi no domínio amazônico e na caatinga, tá, pessoal? Se eu tiver equivocado aqui, qualquer coisa vocês me avisam aí, tá bom, pessoal? Mas pelo que eu me lembro aqui, foi exatamente isso, tá? O domínio amazônico e a caatinga. E aí hoje a gente vai só, pessoal, começar também a fazer alguns rabiscos nesse sentido aqui, ó. Então vamos lá, hoje dia 7, né, pessoal? 7/4. Estou preparando já uma listinha de exercício, tá, pessoal, para vocês, sobre clima, relevo, hidrografia, tá? Domínios morfoclimáticos, já pegando toda a parte física, tá? Eu vou disponibilizar logo para vocês. Estava esperando a gente acabar, porque uma coisa vai levando a outra, né? Bota lá um exercício, tem hidrografia dentro de um domínio morfoclimático, aí é bom a gente já ter falado de tudo, tá bom? Então vamos lá, falar. Então na aula passada, né, pessoal, a gente colocou lá domínios morfoclimáticos ou morfoclimatobotânicos, né? Destaquei, né, pessoal? Uma das anotações que eu fiz lá para vocês, que eu destaquei, foi a necessidade da gente não confundir domínio com bioma. Bioma é um conjunto vegetacional. Já domínio, eu coloco em análise outros fatores, como o clima, né? Como a hidrografia, o relevo é extremamente importante. Então, são conjuntos maiores, né? E nós falamos da classificação de Assis Absaber, né, pessoal? Nosso grande Absaber. Tranquilo? E aí a gente foi para o primeiro domínio, que é o domínio amazônico. Tá? Pessoal, aquelas características mais importantes que a gente não pode confundir mais quando a gente vai fazer a prova, né, pessoal? Quando eu falo de floresta amazônica, eu estou falando da floresta equatorial úmida, né? Então, ó, floresta equatorial úmida. Só vou organizar aqui algumas coisas, tá, pessoal? Beleza? Ou floresta latifoliada. Pessoal, qualquer termo desse que eu expliquei, se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só colocar aqui no chat que a gente tira a dúvida na hora, tá bom? Boa noite, Gilvan. Isso, Gilvan. Só vou organizar aqui algumas coisas, mas falamos de Amazônia e Caatinga, hoje a gente fala dos outros. Boa noite, Leite. Meu amigo Leite, show de bola. Rapaz, o homem só aí no intercâmbio geográfico aí comigo, mandando material. Muito bacana. Floresta latifoliada, né, pessoal? Tá? A gente tem que saber isso. Uma floresta também que a gente pode chamar de perenifolia, né? Floresta perenifolia.
né? Quer dizer, não perde suas folhas, tá? E aí, automaticamente, pessoal, a gente tem que ir fazendo um paralelo, né? Se uma floresta é perenifolha, que ela não perde a folha, a que perde é a caducifólia, tá? Só que eu não vou anotar aqui, porque senão, se eu anotar aqui, fica como característica de amazônica, aí pode confundir, tá? E nós temos também a figura da semicaducifolia. Então, nós temos a perenifolia, a caducifolia e a semicaducifolia. Isso está muito associado à presença da água. Então, por exemplo, conjuntos vegetacionais, onde a chuva é abundante ao longo do ano, pessoal, ela é perene. Por quê? Não perde as folhas porque tem água no ambiente. Já aqueles conjuntos, né, vegetacionais ou espécies que estão em ambientes que um período é chuvoso, outro período seco, que é uma característica do cerrado que a gente vai falar, tá, pessoal? A gente vai ter a figura da semicaducifolia. Ela é semicaduca, tá? Inclusive, isso é um termo comum, tá, pessoal? Vegetação semicaduca. Tá? E aquela como a caatinga, que nós falamos, está mais subordinada a um período de estiagem mais extenso, a gente tem a vegetação caducifolia. O fenômeno da caducifolia. Então, ó, é isso que a gente tem que ir aprendendo, entendendo, e aí a coisa vai facilitando. Não perde as folhas, perde parcialmente as folhas, e perde as folhas um período do ano, e aí perde por completo. Fica lá só a vegetação, só o galho. Tá, pessoal? Então, isso aqui. Então, a floresta amazônica, obviamente, é uma floresta perenifolia, né, pessoal? Falamos também dentro da floresta amazônica aqui, extremamente importante, né, pessoal? Falamos de 3 grandes fitofisionomias da floresta amazônica, né? O igapó, a mata de várzea e a terra firme. Importantíssimo isso aqui, tá, pessoal? Tá? Isso aqui a gente tem que ter o domínio. Clima, obviamente, né, pessoal? É um clima equatorial úmido. A gente tem que associar o clima a esse domínio. Então, clima equatorial úmido. Relevo. Tá, pessoal? Relevo predominado por terras baixas. Professor, o que são as terras baixas? Planícies e depressões. Baixas. Então, ó, aqui o destaque para planícies e depressões. Predominado, tá, pessoal? Não exclusivo, porque a gente sabe que tem planalto também. A gente tem um planalto lá das Guianas, o planalto central, tá? Que na classificação do Ross são lá os, né? O planalto marginal da Amazônia Oriental, tá, pessoal? Ou lá o planalto planalto residual norte-amazônico, planalto residual sul-amazônico. Então nós temos planaltos também, mas o predomínio são terras baixas. Tá bom, pessoal? Então essas aqui foram algumas características que nós tratamos do domínio amazônico, pessoal. Agora é óbvio, gente, que a gente tem que, né, ir lendo, estudando e vendo, né, outras características. Muito quente, clima equatorial, eu tenho que entender isso. Né, que o equatorial é a zona quente do planeta. Então é uma floresta úmida e quente. Então isso faz com que ela tenha uma elevada biodiversidade. Então, ó, elevada biodiversidade. E aí, quando se fala de biodiversidade, pessoal, pode-se falar de biodiversidade em 3 níveis, tá? Genética de espécies e de ambientes. Isso tudo é biodiversidade. As pessoas têm a ideia, muitas vezes fixa, de que biodiversidade é variabilidade de espécies somente. Não. Você tem lá uma espécie, né, seja ela qual for, tá, pessoal? E dentro daquela espécie você tem uma diversidade genética. Um animal é maior, o outro animal é mais forte, um animal pula mais alto, outro animal tem a mordida mais forte. A mesma espécie, mas características diferentes. Isso também é biodiversidade. Aí a gente tem um segundo nível de biodiversidade, que é a diversidade de espécies. Não sei quantos peixes, não sei quantos mamíferos, não sei quantos répteis, aquela coisa toda da floresta amazônica, né, pessoal? E essa biodiversidade tanto de fauna quanto de flora.
E nós temos também a biodiversidade de ambientes, de fitofisionomias, né? Vários tipos de matas, isso tudo é biodiversidade. Então, quando a gente fala da floresta amazônica ou do domínio amazônico, é um ambiente de grande biodiversidade. Tranquilo, pessoal? Falamos dos rios também, né, pessoal? Falamos muito dos rios, né? São rios, né? Baixos, o baixo curso do rio é o que predomina na região amazônica, e rios muito meandrantes, né? Rios volumosos e meandrantes. Né, pessoal? Expliquei tudo isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, de novo, sinaliza aqui, que daí eu detalho mais alguma coisa, tá? Coisa importantíssima, que eu acho que eu não comentei na aula passada, gente. O solo amazônico. Solo pobre, tá, pessoal? Um solo arenoso, um solo de origem que a gente chama de solo aluvionar. Aluvião, pessoal, são os depósitos, os sedimentos depositados ao longo do curso da água pela dinâmica, né, pela energia cinética do rio. Isso é o aluvião, tá? Então é um solo pobre, arenoso, basicamente formado a partir de aluvião. Aluvião. Só que tem um porém. Aqui em prova é muito comum e pega muita gente. Professor, o solo amazônico é um solo arenoso, um solo pobre. E aquela floresta grande, exuberante, aquela coisa toda? Aí são as adaptações, né, pessoal? Outros fatores. Esse solo pobre, ele é compensado de alguma forma por uma extensa camada de humus ou serrapilheira. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, ainda dentro de solo, tá? Ó, extensa camada de humus, tá, pessoal? Gente, eu vou colocar, eu vou pôr humus aqui, tá? Humus e serrapilheira, tá, pessoal? Humus, gente, é a matéria orgânica que cobre o solo. Resto de folhas, galhos, animais, fezes, tudo isso fica ali. E é isso, né, que quando entra em decomposição, vai alimentar aquela vegetação toda. Na geografia, pessoal, é mais comum o termo serrapilheira ou serapilheira. Eu posso escrever com 2 R's, serrapilheira ou serapilheira, tá, pessoal? Com R só, que é o tal do humus, que a gente tem mais costume, né? Aquele composto ali orgânico que recobre o solo, tá, pessoal? Dando a fertilidade para que aquela vegetação toda possa se nutrir. Água, energia e muitos nutrientes dessa extensa camada de serrapilheira. Essa camada, por exemplo, pessoal, no cerrado, essa camada está ali na casa de 2, 3 centímetros, em alguns lugares ela é até ausente. Floresta amazônica, pessoal, ela dá 1 metro, 1,5 metro. Serrapilheira, dependendo do lugar onde você andar na floresta amazônica, você anda e você sente afundando, balançando em cima das raízes, né? É por quê? Porque ali você não tem um solo, né, para calçar aquelas raízes. As raízes estão ali se espalhando no meio da serrapilheira. E aí vem um outro ponto também que eu não tinha comentado com vocês. É por isso que eu voltei aqui para organizar esse negócio. Que essa floresta, essas árvores, muitas delas têm uma adaptação incrível, que são suas raízes, né, pessoal? É uma floresta de raízes raízes tabulares. Tranquilo, pessoal? Raízes tabulares. O que é isso? É isso aqui, ó, pessoal. Ó, o tronco da árvore está aqui. Essas raízes tendem a alcançar grandes extensões, ó, lateralmente, pessoal. As raízes crescem mais para o lado. Por que isso acontece? Porque se essas raízes descerem a grandes profundidades, elas vão bater num solo arenoso, um solo pobre. Adaptação. Então o que acontece? Elas crescem lateralmente para elas irem buscando os nutrientes que estão aqui, ó, no humus, na serrapilheira, ó. Por isso, a floresta amazônica, as raízes das árvores vão se entrelaçando.
O que, obviamente, também ajuda a sustentar aquela floresta, né? Dificilmente uma árvore daquela vai tombar, né? Porque uma raiz está presa na outra, aquela coisa toda, a não ser que ela seja cortada, tá, pessoal? Beleza? Já, por exemplo, em ambientes onde eu tenho a restrição hídrica, a restrição de água, que não é o caso aqui, chove muito, então o tempo todo esse solo está umedecido, em decomposição, né? E aí as raízes têm facilidade de absorver esses nutrientes. O cerrado, por exemplo, a caatinga, que tem restrição hídrica, a vegetação tem raízes pivotantes. Então, ó, no cerrado e na caatinga, por exemplo, as árvores, as raízes não crescem tanto lateralmente, elas crescem assim, ó. Tá, pessoal? São raízes que a gente chama de raízes pivotantes. Geralmente ela vai fazer isso aqui, ó. Ó. As raízes dessas árvores, elas vão crescer muito assim, ó. Só que, obviamente, que no cerrado e na caatinga, a gente não tem árvores daquele porte, né? Aí aqui é o contrário. Aí a gente tem lá uma árvore do cerrado, ó. A diferença. Tortuosidade menor, né, pessoal? Biomassa, a quantidade de biomassa, ou seja, de matéria orgânica aqui é muito menor, mas ó, as raízes. Por isso que em muitos casos vocês vão ver em algumas literaturas se referindo ao cerrado como floresta de cabeça para baixo ou a floresta invertida. Ó, por que floresta invertida? Uma árvore do cerrado, uma árvore da caatinga, ela tem dimensões mais significativas em suas raízes do que no seu caule. Mas vocês entendem que são adaptações à condição, principalmente climática? Por isso que a gente deve analisar domínios morfoclimáticos, a vegetação em função do clima, do relevo, da hidrografia. Tá, pessoal? Então essas, meninos, são aqui as principais características. Né? Lógico, quando eu falo aqui, por exemplo, de clima equatorial, a gente já falou um pouco do clima equatorial, quente e úmido, chuvoso. Pouquíssimas regiões amazônicas têm alguns meses ali de restrição de chuva, a grande maioria chuvosa, é muito quente, elevada biodiversidade. Aí eu entendo por que os rios são volumosos ou meandrantes, terra baixas. Então os rios correm lentamente, né, pessoal? Buscando ali o caminho mais equilibrado, por isso que eles fazem meandros. Então, uma coisa vai me levando a outra, ao mesmo tempo que ela é quente e úmida, então ela é uma floresta perenifolha, ela não precisa perder folha, ela é latifoliada, as folhas são muito amplas, pois pode perder água, pô. Não tem restrição hídrica, a água está abundante. Então, uma coisa tem que ir me levando a outra. Aí eu vou formando um conjunto de ideias e entendimentos. Tá bom, pessoal? Gente, alguma dúvida aqui do domínio amazônico, pessoal? Falamos da hidrografia, falamos do relevo, falamos do solo, falamos da vegetação. Obviamente que o que mais vocês são cobrados é a vegetação. Por isso que eu dou uma atençãozinha aqui na vegetação, né? Fiz uma observação importante também na aula passada, pessoal, que é uma floresta estratificada, né? É uma floresta, ó, uma floresta estratificada, né? Estratificada. Extrato de camada, não de, né, de extrato de tomate, de camada. É uma floresta estratificada, ela tem as camadas, né, que eu expliquei para vocês, as heliófitas, as mesófitas e as umbrófitas. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui basicamente foi o que eu falei com vocês. Aí agora a gente vai lá fazer algumas anotações importantes para a gente seguir do domínio da caatinga. Domínio da caatinga. Tá, pessoal? Aqui já uma primeira atenção importante, né, pessoal? A floresta amazônica vem das Amazonas, da mitologia grega, né, pessoal? O nome técnico é floresta equatorial úmida ou floresta equatorial latifoliada. Floresta equatorial perennifolia, né, mas amazônica. E a caatinga já não vem da mitologia o nome, né? Vem do tupi caatinga, né, pessoal? Que significa Caá, mata, e tinga, branca, né? Então a caatinga é aquela mata branca, esbranquiçada, porque justamente ela é uma vegetação, não é uma floresta a caatinga, tá, pessoal? Mas é uma vegetação, um conjunto vegetacional. É aquele conjunto vegetacional, pessoal, que é
caducifólia. E ao perder suas folhas no período seco e ficar só os galhos, dá aquele aspecto acinzentado, né? Você olha a caatinga na linha do horizonte, você vê aquela linha acinzentada, um negócio esbranquiçado. Por isso, o domínio da caatinga, tá, pessoal? E aí a gente vai ver aqui algumas características, tá, pessoal? Então, primeira coisa, nada de floresta, vegetação, tá? É uma vegetação tropical, né, pessoal? Vegetação tropical. Vou lembrar aqui também que eu tratei dos ecótonos transicionais, né? As zonas de transição, tá bom? Depois eu mostro aqui alguns deles. Pessoal, uma vegetação tropical, né? Dentro de uma condição do clima, ó, vamos lá, importante aqui, ó. Clima tropical semiárido. Então, se é semiárido, a gente já sabe. Então, é uma vegetação, ó, é uma vegetação caduca, né, pessoal? Vegetação caducifólia. Então, ó, vegetação caducifólia. Que daí a gente já sabe o que é caducifolia, né? É o oposto da perennifolia. A semicaducifolia, aí fica fácil, né, pessoal? Como ela tem restrição hídrica, pessoal, é também uma vegetação que a gente pode chamar de vegetação xeromorfa. É o fenômeno do xeromorfismo. Xeromorfa. Professor, o que é a vegetação xeromorfa mesmo? Adaptada a longos períodos de restrição hídrica seca. Por que xeromorfa? Porque tem forma, tem características físicas de adaptação ao ambiente seco, xero. Né, pessoal? Beleza? Professor, e a floresta amazônica? Não. Ela é uma floresta onde a água é abundante. Então a gente pode dizer, por exemplo, você pode fazer essa observação aqui, ó, que ela é também uma vegetação, pessoal, ou uma floresta, pode acrescentar aqui, ó, uma floresta higrófila. Então, ó, higrófila. Higro, umidade. Filo, vegetação. Então, uma vegetação adaptada ao ambiente úmido. Floresta higrófila, você pode pegar esse termo por aí. Já a caatinga é uma vegetação xerófila, uma vegetação adaptada ao ambiente seco, formato adaptado ao ambiente seco, que são os cactos, que eu já expliquei para vocês, as principais adaptações, né? Os estômatos, os espinhos, a folha, né, substituída por espinhos para não perder água, o caule realiza a fotossíntese no lugar das folhas, o caule também armazena essa água da chuva, e as raízes são extremamente eficientes na absorção de nutrientes, né? A vegetação nesse tipo de condição não é uma vegetação que suas raízes das plantas menores, não das árvores, tá, pessoal? Que como ela tem esse conjunto de adaptação, as raízes não precisam ir buscar água a grande profundidade. Você vê um cactus, muitas vezes ele está ali em cima de uma rocha, só tem lá um pouquinho de solo. Por quê? Porque ele armazena água. O caule faz a fotossíntese, produz o nutriente ali. Então é por isso. Já uma árvore na caatinga, não. Aí a raiz tem que ir buscar essa água. Aí a raiz vai, né, a grandes profundidades. Já as plantas menores, não. As raízes são limitadas. Isso são características de uma vegetação xeromorfa. Tá, pessoal? Beleza? Aí vamos lá, vamos falando aqui, vamos vendo aqui. Relevo. O relevo da caatinga, pessoal, ele é um relevo que transita entre planalto, né, com destaque para o planalto da Borborema, tá, pessoal? E depressões, que é a depressão, né, sertaneja São Franciscana, né? Então aqui, ó, relevo marcado pela presença de planaltos, relevo de, deixa eu poder, né, para não ficar confuso aqui, ó. Relevo de planaltos e depressões. Terras baixas e terras médias, né, pessoal? Beleza? Relevo é marcado pela presença de planaltos e depressões. Muito cuidado, tá, pessoal? Esse planalto da Borborema, vou até anotar aqui, hein? Ó, o planalto da Borborema é fundamental para a caatinga, porque é ele
que de alguma forma permite a adaptação da caatinga ao ambiente mais seco, que é ele que dificulta a chegada das massas de ar, em especial a massa equatorial atlântica, que acho que todo mundo aí já visualizou quando eu falei, tá? Então, vou apagar aqui pra gente continuar, hein? Bora que eu tenho que sair desses dois aqui. Vamos pra gente entrar no cerrado, cerradão. Tranquilo, pessoal? O que mais que a gente pode colocar aqui, ó? Biodiversidade elevada, tá, gente? Cuidado com isso, gente. A Caatinga tem uma grande biodiversidade também. Ela não é tão grande quanto é a da Amazônia, quanto é o do Cerrado, mas ela é uma biodiversidade, tá, pessoal? Muito elevada. Enquanto a Amazônia, pelas suas dimensões territoriais, pessoal, ela ainda mantém uma área muito extensa de floresta, mas que está em processo de degradação, né? Algumas atividades econômicas, em especial a pecuária e a mineração, a gente tem que lembrar que a Caatinga não. A Caatinga tem um estágio avançadíssimo de degradação, tá, pessoal? Então, ó, vamos anotar isso aqui, ó. Já na Caatinga, vou colocar aqui, ó, estágio, vou mudar a cor, tá, pessoal? Só porque o pincel enfraqueceu. Estágio avançado de degradação. Degradação. Professor, por que a Caatinga tem um estágio avançado de degradação? Gente, todo o processo histórico. A pecuária no século XVII começou a avançar em direção à Caatinga, pô. Então, desde o século XVII, posteriormente, né, a agricultura, o algodão, o fumo, né, pessoal? Então, obviamente que nesse processo histórico que vem do século XVII para cá, a Caatinga também passou por um processo intenso de degradação, tá? Vamos falar agora dos solos. Ó. Solos, tá, pessoal? Rasos, solos rasos, com destaque para litossolos, solos pedregosos, tá, pessoal? E cambissolos. Cambissolos. Destaque para esses dois solos. E em especial, pessoal, um solo muito fértil, presente, tá? Na zona da Mata Nordestina, que é o solo de Massapê. Solo de Massapê. Foi o solo que permitiu, historicamente, o cultivo da cana-de-açúcar na região e fez do Nordeste um polo de exportação do açúcar quando o Brasil era colônia, né, pessoal, de Portugal. Final do século XVI, todo o século XVII, metade do século XVIII. A cana-de-açúcar reinou no litoral do Nordeste, se utilizando muito do solo de Massapê. E cuidado, gente, é o solo que mais cai em prova. É a terra roxa, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, tá? Goiás também pega uma parte de terra roxa, e o solo de Massapê. São os dois solos que mais se fala em concurso. Então a gente tem que ter uma noção. Aqui no Nordeste, o destaque total para o solo de Massapê, pessoal, que é um solo argiloso, pessoal, tá? É um solo calcário, um solo de fragmentos de calcário, né, pessoal? Um solo com muita matéria orgânica também, por isso que ele é meio enegrecido, acinzentado, né? Um solo de ótima fertilidade, o solo de Massapê. Então a gente tem sempre que ter o cuidado. Só que esse solo de Massapê, ele não aparece lá na área de vegetação dominada pela Caatinga. Ele aparece mais na faixa litorânea, na chamada Zona da Mata Nordestina. Por quê? Porque a região Nordeste como um todo, pessoal, a gente vai falar disso, ela é dividida em 4 grandes sub-regiões. A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. A Zona da Mata, originalmente, pessoal, era coberta por Mata Atlântica, que é ali aquela transição do litoral, né? Alguns quilômetros pós-litoral. Ali a Mata Atlântica, ainda hoje a gente vê, você anda pelo litoral ali da Bahia, né, pessoal? É Mata Atlântica, é um negócio belíssimo, né? Várias unidades de conservação, aquela coisa toda. E aí depois a gente tem uma zona de transição, que é um ecótono transicional, que é o Agreste. O Agreste é uma transição da Mata Atlântica para Caatinga. A vegetação vai diminuindo o porte, ela vai se tornando mais esparsa, tá, pessoal? Uma vegetação, né? Aquilo que eu falei, não é uma floresta, é uma vegetação porque ela não tem o predomínio do porte arbóreo, né? Aqui na Caatinga, pessoal, a gente vê o predomínio, ó,
predomínio de arbustos e arvoretas. Professor, o que é uma arvoreta? Pequenas árvores, pessoal. 3 metros de altura. Aqui a gente não está falando, né, pessoal, daquele negócio da floresta amazônica, árvores de 40 metros, 50 metros, 60 metros. Não, aqui a gente está falando de arvoretas. 3 metros, 5 metros. Tem árvore? Tem árvore, é óbvio que tem árvore. Mas essas árvores, no máximo, elas vão alcançar ali 10, 12, 15 metros, não mais do que isso. Nada próximo de uma árvore de 40 metros, 60 metros que tem na floresta amazônica, tá bom, pessoal? Então, assim, cuidado com isso aqui. E um outro ponto fundamental que a gente não pode esquecer, pessoal, em hipótese alguma, é que essa vegetação, ela tem uma quantidade reduzida de biomassa. Então, a serrapilheira, ela é pouco presente. Assim como no cerrado, enquanto que na floresta amazônica, 1 metro, 1,5 metro de serrapilheira. Aqui não, aqui são poucos centímetros, às vezes e muitas vezes ele está ausente. Por exemplo, litossolos, mas não tem serrapilheira. Está só o cascalho lá no solo. E algumas espécies conseguem se adaptar a esse ambiente, tá bom? Agora, um ponto chave que a gente não pode deixar de anotar aqui e organizar, pessoal, são os rios, que eu falei já para vocês, ó, que eu expliquei a diferença, né, dos 3. Aqui, ó, predomínio de rios temporários, pelo amor de Deus. Gente, corrige aí na apostila de vocês. Acho que vocês têm uma apostila aí que fala de predomínio na caatinga, pessoal. Eu não vou lembrar a página. Mas quando vocês estiverem estudando, que vocês virem isso aqui, ó, atenção aqui, que você vai corrigir lá na apostila lá. Vai falar que da caatinga predomina rios intermitentes. Não é o predomínio de rios intermitentes. Predomínio de rios temporários. Tem rios intermitentes? Tem. Tem rio perene? Tem, pô. Tem rios perenes também. O Rio São Francisco é um deles, ele não seca. Mas o predomínio, quando a gente fala de predomínio, é aquilo que aparece em maior quantidade. E na caatinga, no domínio da caatinga, o que predomina são rios temporários. Eu expliquei para vocês a diferença entre temporário e intermitente. Intermitente mantém trecho com água, um trecho sem água, um trecho com água, um trecho sem água. Só lembrar lá do fuzil, né, pessoal, do tiro intermitente. É diferente da rajada e é diferente do tiro, né, pessoal? Pá, aquela coisa, um por um, intermitente, né? Aí um tiro, para, um tiro, para, um tiro, para, um tiro, para. Uma linha tracejada, né? Ela é intermitente, tá bom? O rio temporário não, ele some, ele desaparece por completo no período de restrição hídrica. Então, na caatinga, o que predomina são rios temporários, não são rios intermitentes. Porém, a gente tem que ressaltar que na caatinga, diferente da Amazônia, que não tem rios temporários, tá? Nem intermitentes, lá os rios são perenes, aqui na caatinga nós vamos ter a figura dos 3 tipos. O predomínio é de temporários, mas também vão aparecer os intermitentes e também os rios perenes. Com destaque total para o Rio São Francisco, obviamente na região da Caatinga. Tá bom, pessoal? Então pronto, já batemos aí também na questão da hidrografia, tá? Gente, que eu me lembre aqui agora, sobre as principais características da Caatinga está aí, tá bom? Aí nós vamos partir agora para o cerrado. Nós vamos lá no cerrado agora. Então, ó, domínio do cerrado, ou dos cerrados, tá, pessoal? Vocês vão ver que é uma coisa que pode aparecer, tá bom? Opa, alguém já achou aí a página aí, ó. Ironi, confere, Ironi. Confere que estava escrito que o predomínio era de rios intermitentes. Se tiver, por favor, tá, pessoal? Façam aí uma errata. O predomínio é de temporários, tá bom? Confirmem aí, por favor, se não estava assim mesmo, ou se é loucura da minha cabeça. Eu acredito que não, gente. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui onde a gente tinha parado nas imagens, né, pessoal? Lembra que a gente estava trabalhando com umas imagens, né? Estava mostrando as imagens para vocês. Inclusive, vou mostrar aqui, ó.
falamos da Amazônia, né, pessoal? Da mata de terra firme, paramos na Caatinga. Tranquilo? Positivo, Ironi. Valeu. Show de bola, meu irmão. É isso aí, ó. Então, pessoal, vamos lá, ó. Aí a gente vai ali anotando, tá bom? Nós paramos aí, ó. A Caatinga, pessoal. Gente, olha só. Tudo é questão de método de estudo, pessoal. Cada um tem o seu método de estudo, cada um tem o seu jeitinho de estudar, aquela coisa toda. Mas eu dou uma dica importante. Pessoal, essas coisas que vocês estudam da parte física, procurem imagens. Porque senão esse negócio fica na minha cabeça e eu fico, meu Deus, xeromorfismo, o cacto. Gente, olha essa foto superior esquerda. Olha aí o que é uma vegetação xeromorfa. Olhem as arvoretas que eu me refiro, pessoal. Olha a vegetação espaçada na foto superior direita. Olha um curso d'água, pessoal, intermitente aí, ó. Veja, o leito do rio está seco, mas veja, lá na frente tem um trecho com água. Olha aí, pessoal, o relevo, os planaltos e as depressões. Olha aí o planalto da Borborema, pessoal, que espetáculo. Então é importante eu ir estudando essas coisas e vendo essas imagens. Por isso que eu disponibilizei essa aula. Vocês podem ver, essa aula não tem anotações, ela tem imagens, que é para vocês poderem, né, pessoal, ir observando essas coisas que a gente está falando. Tá aí, ó, uma vegetação aí, né, ó. Olha só. Vocês estão vendo que na foto superior direita, vocês estão vendo que ainda tem água ali pelo ambiente, a vegetação ainda está meia verde, mas vocês estão observando que já tem umas arvoretas perdendo as folhas? Isso é a caducifolia. Quando esse período seco intensificar, vai ficar só o galho. Aí olha só, quando você olha para a parte da vegetação que está sem a folha, você percebe ali uma coloração meio acinzentada, pessoal? E o cinza não deixa de ter ali um branco, né, pessoal? Um negócio esbranquiçado, um negócio meio pálido. Por isso a caatinga. Então, quando a gente olha essas fotos, pessoal, a gente vê aí as características que a gente fala, tá bom? E aí, obviamente, nós vamos lá, ó, pro domínio do cerrado. Eita, pessoal, que esse é complexo, hein? Gente, esse é danado, esse domínio, tá bom? O domínio do cerrado é pauleira. Primeira grande observação que a gente tem que fazer aqui, pessoal, do domínio do cerrado. O segundo maior bioma, porque vocês lembram que domínio é uma área maior. Os domínios têm conjuntos vegetacionais, que são os biomas. O domínio amazônico, o bioma amazônico. Já o domínio da Caatinga tem a Caatinga, mas tem as zonas de transição também, né? Tem a Mata dos Cocais, tem o Agreste, aquela coisa toda. O domínio dos cerrados tem as zonas de transição também. Tem um bioma cerrado, mas tem as zonas de transição, tem um Pantanal, aquela coisa toda. Tá, pessoal? O que acontece, gente? O bioma amazônico é o segundo maior bioma brasileiro, atrás, obviamente, da floresta amazônica. Então, ó, o domínio do cerrado, vou colocar aqui, ó, abriga o segundo maior bioma. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de domínio morfoclimático, e aqui agora eu anotei bioma. Que bioma diz respeito ao conjunto vegetacional, tá bom? Abriga o segundo maior bioma brasileiro. Tá, pessoal? Essa informação aí é importantíssima antes da gente falar das suas características. Uma outra característica importantíssima, pessoal. Relevo planáltico elevado. Então já vou pôr aqui o relevo, hein, ó. Relevo planáltico. Lógico que tem depressões, é óbvio que tem algumas planícies, a própria planície do Pantanal, né, pessoal, a planície do Araguaia, mas tem uma marca registrada que é o relevo planáltico, pessoal, da onde nasce as principais bacias brasileiras. Então, esse relevo planáltico, pessoal, é o grande divisor de águas. Ixi, deixa eu tirar dessa imagem aqui, né, pessoal? Porque senão ninguém vê. Aê! Eu tinha esquecido aqui, ó. O relevo planáltico, planalto central do Brasil, é o grande divisor de águas das bacias. Por isso, as principais nascentes. Tocantins, Araguaia, tá aqui. São Francisco, tá aqui. Bacia do Paraná, tá aqui.
Tem nascentes da bacia amazônica também. Tá? A borda sul da bacia amazônica, parte dos rios nascem na região dos cerrados. Rios como o próprio rio Xingu, por exemplo. Por isso, pessoal, o cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Então, ó, um grande divisor de águas. Destaque total para essas bacias. Aí fica como anotação de caderno de vocês. Tocantins, Araguaia, São Franciscana e a bacia do Paraná. Essas três grandes bacias, pessoal, nascem na região central do Brasil. Daí a importância hídrica desse bioma. Em termos, pessoal, de preservação hídrica, em termos hídricos, o Cerrado é o bioma mais importante do Brasil. É ele que garante a presença desses cursos d'água nos outros estados. Se a gente matar essas nascentes aqui, acabou, não tem mais água nessas bacias. Por isso, o Cerrado brasileiro, vamos escrever isso aqui, ó, o grande divisor de águas, tá, pessoal? E também é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Importantíssimo isso aqui, tá, pessoal? Vegetação savânica. Vegetação savânica. Gente, mas tá um calor terrível. Eu esqueci de ligar o ar aqui. Deixa eu ligar aqui. Calma aí. Vou ligar porque senão eu vou dar um troço aqui, rapaz. Você tá doido. Então, ó. Vegetação savânica. O que é a vegetação savânica, pessoal? A savana é uma vegetação onde arbustos e árvores estão espaçados. Não forma dossel contínuo, como na floresta amazônica. Lembra que eu expliquei isso? Floresta amazônica, copa das árvores se encontram. E emenda tudo, mata de igapoco, mata de igarapé com terra firme. Forma um grande dossel. Aqui não tem formação de dossel. Na Caatinga não tem formação de dossel. Tá, pessoal? Então aqui a gente tem uma formação, uma vegetação savânica e muito estratificada. Principalmente, tá, pessoal? Principalmente árvores espaçadas, intercalando com arbustos e gramíneas / herbáceas. Professor, que diabo é isso? Árvores, arbustos e gramíneas e herbáceas. Vegetação rasteira. Então eu também tenho essa estratificação no Cerrado, só que com uma grande diferença da região da floresta amazônica. Lá essa estratificação é com a formação de dossel. No Cerrado é sem formação de dossel. Você até forma dossel em áreas específicas, por exemplo, na mata de galeria, na mata ciliar. Aí você tem a formação de galeria, de dossel, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu explico um pouco mais isso aqui para vocês. Importantíssimo, o predomínio de arbustos, tá? Então vou fazer isso aqui, ó. Predomínio de árvores espaçadas e arbustos. É o que predomina no Cerrado. A gente não tem dossel, então. Vamos lembrar do clima? Clima do domínio do Cerrado. Clima tropical, continental ou tropical típico ou tropical alternadamente seco e úmido. Então, ó, clima tropical típico. Você tem que lembrar. Por quê? Porque a adaptação da vegetação vem em cima do clima, do solo.
Então aqui, pessoal, clima tropical típico. Vou colocar aqui, ó, um período seco e outro chuvoso. Porque daí eu vou entender, pessoal, aquilo que eu tento falar com meus alunos. Cara, é melhor tu entender do que ficar decorando ou com a coisa só de muito bizu o tempo todo. Você tem que entender um conteúdo. Se eu entendo que o clima é tropical típico, ou seja, ele alterna um período seco e um período úmido, eu vou entender isso aqui, ó. Cerrado, vegetação tropófila. Eita bagaceira. Tropófila. Oh, gente, é bonito demais isso aqui. Cai em prova. Meu Deus, é um desespero, é um Deus nos acude. E agora? Eu não li esse negócio, o professor não falou. E que diabo é essa vegetação tropófila? Pessoal, o tropo aqui significa alternância. O filo é de vegetação. Então, a vegetação que alterna. Alterna o quê? Um período seco, um período chuvoso. Então, vegetação tropófila é a vegetação que se adapta a um período seco e um período úmido. Isso é a tropofilia. Quais adaptações são essas? Aí vem cá todo mundo, ó. Raízes pivotantes. Raízes pivotantes. Pessoal, no cerrado, às vezes, você pega um arbustozinho assim, ó, coisa de 1,5 metro, 2 metros de altura, pessoal, ele dá 3 metros de raiz. Às vezes dá 4 metros de raiz. Árvores de 5 metros, 15 metros de raiz, pessoal. O que é isso? Raízes pivotantes. Isso é uma adaptação o quê? A tropofilia. Isso é a tropofilia. Vegetação tropófila. Ela é adaptada a um período seco e chuvoso. Período chuvoso está de boa, o solo está úmido, ela está lá tranquilo. Período seco, ela vai ter um estresse hídrico. Vai faltar água no solo, mas a raiz já está lá embaixo. A raiz já está lá 15 metros. Aí tu passa no cerrado, aí você vê isso aqui, ó. As gramíneas secas, os arbustos, estão lá. Verde, um verde escuro brigando. A árvore, muitas vezes, você olha lá, ela está verdinha, velho. O diabo da árvore está verdinha. Aí tu olha aqui e tu fala, putz, tem 5 meses que não chove. E o diabo dessa árvore está aí, verdinha. Raiz pivotante. Está 5 meses sem chover, mas ela está com a raiz lá perto do lençol freático. A bichinha só está pegando a água, por isso que ela está bacaninha. Lógico que isso depende do lençol freático. Isso vai depender do terreno, tal, de outros fatores. Onde esse acesso à água não for possível, nem a 20, 30 metros de profundidade do solo, aí o que nós vamos ver? A vegetação caducifólia e semicaducifólia. Então, olha aqui, ó, pessoal. Gente, isso aqui é bonito demais. Meu Deus do céu. Leite, você que gosta de ver aí as estradas, tudo. Você precisa ver quando você começar a observar essas adaptações, Leite. Aí tu vai ficar doido. Tô até achando que você vai querer fazer geografia depois, hein, Leite? O cara vai acabar, vai aposentar, né? Vai chegar capitão, vai aposentar tranquilo. Aí vai, não, agora eu vou fazer geografia agora. Ó, então aqui, pessoal, ó, semicaducifolia e a própria caducifolia. Professor, então calma aí. Então no cerrado tem espécies perenes, perennifólias, sim. Tem espécies caducifólias, que perdem as folhas, sim. A mata seca é um exemplo disso. Por isso que o nome é mata seca. Qual o detalhe da mata seca? Ela está em áreas de altitudes um pouco mais elevadas, solos rochosos, onde a drenagem é muito intensa. A drenagem, a água cai e vai embora, então ela fica seca. E aí ela não consegue pegar a árvore, a água a grandes profundidades. Por isso que ela é chamada de mata seca e ela tem uma característica. Obviamente, a mata seca é uma mata caducifólia. Já a semicaducifolia é aquela espécie ou aquele conjunto de vegetação que perde parcialmente suas folhas. Por quê? Porque o acesso à água está restrito. Então eu não tenho água suficiente para manter todas as folhas perdendo água
aí eu deixo cair uma parte dela, mas mantenho algumas ali, porque tem que fazer fotossíntese e tal, aquela coisa toda. Então, por isso, no cerrado é muito comum isso aqui, ó, a semicaducifolia e a caducifolia. Professor, e no cerrado tem xeromorfismo? Tem xeromorfismo. Tanto quanto na caatinga? Não, mas tem. Inclusive, em alguns aspectos, vocês vão ouvir falar de xeromorfismo. Pouco, tá, pessoal? Pouco. Atenção para isso aqui. Pouco, mas tem. No cerrado também temos cactáceas. E semi-xeromorfismo. Uma adaptação que não é uma adaptação completa como a do cactus. Tá bom? Semi-xeromorfismo. Então, vamos lá. Vegetação tropófila. Você tem que associar a condição climática. Se é uma vegetação adaptada a um período seco, um período chuvoso, então, opa, semi-caducifolia, semi-xeromorfismo. Mas pode ter a figura da caducifolia e também do xeromorfismo. Gente, vocês estão entendendo que a coisa começa a ficar lógica? Começa a ter, né, um entendimento lógico? Aí a gente vai lá, tá bom? Gente, importantíssimo aqui do cerrado. Conjunto vegetacional que, principalmente nos últimos anos, passou por um processo intenso de degradação. Por conta, a partir da década de 60 no Brasil, a expansão principalmente da soja para a região central do Brasil, que a gente vai tratar disso em espaço agrário brasileiro. Mas, ó, importante, esse processo foi muito rápido e muito intenso. E o cerrado, devido ao seu porte, é uma vegetação fácil de ser retirada. Então, o bioma cerrado, pessoal, o bioma cerrado se configura como o segundo hotspot brasileiro. Professor, o que é um hotspot? Um bioma de relevante interesse ecológico que, se nada for feito em termos de políticas públicas para sua preservação, tende a desaparecer. O cerrado é o segundo hotspot brasileiro. Apesar de nós termos outros conjuntos com processo de degradação muito intenso, 2 são classificados como hotspots. Tá, pessoal? Vale a pena essa anotação também. É a Mata Atlântica e o Cerrado. Só que o Cerrado, ele tem um drama extra por ser a caixa d'água do Brasil. Então, isso coloca os recursos hídricos brasileiros em uma situação delicadíssima, o Cerrado sendo o hotspot. Por isso que política pública, política de preservação ambiental, pessoal, ela não é brincadeira, gente. A gente coloca em risco recursos valiosos. E não é só a borboletinha, o bichinho, o benenem, a plantinha, a florzinha. Isso é importante também. Mas coloca em risco populações, coloca em risco atividades econômicas, agricultura. Coloca em risco a água, um recurso vital. A gente tem que olhar com um pensamento um pouco mais crítico, tá, meninos? Para essas questões. Mas vamos seguindo. Relevo já falei. Vamos falar agora, obviamente, da hidrografia, que de alguma forma eu já falei também, tá, pessoal? A hidrografia do Cerrado é predominada pela presença de rios de pequeno e médio portes, perenes e, em alguns casos, temporários e intermitentes. Veja, olha só, não posso confundir com a caatinga. A caatinga tropical semiárido tem mais restrição hídrica, então o predomínio de rios temporários e intermitentes, mas também tem rio perene. No Cerrado, por conta do subsolo, do lençol freático, dos aquíferos, tal, no Cerrado é o contrário. O que é que predomina? Rios perenes, que correm o ano inteiro. Eles baixam bastante o seu nível, mas correm o ano inteiro. Mas você também tem a presença de rios temporários e intermitentes. Perceberam que tem aí, ó,
o equilíbrio, e tudo isso associado à questão de precipitação, o tipo de clima. Caatinga, média de 750 milímetros. Cerrado, média de 1.500 milímetros. Chove mais no Cerrado. Por isso, a inversão. Por isso, a semicaducifolia, o semi-xeromorfismo. Já na Caatinga, não. Xeromorfismo, caducifolia, rios temporários e intermitentes predominam. Tá bom? Vamos ver aqui umas imagens, pessoal, pra gente ver ali o que é mais de Cerrado que a gente tem que tratar. Ó, grande biodiversidade, tá, pessoal, o Cerrado. Em todos os níveis, genético, de espécies e de fitofisionomias. Olha essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Ó. Gente, olha esse slide. Esse slide você tem que observar, tá bom? O Cerrado é isso aí, ó, pessoal. Olha lá, então o Cerrado, ele tem muitas fitofisionomias. O que é a fitofisionomia? É a aparência, né, da vegetação, é a fisionomia com que a vegetação se apresenta. Então no Cerrado, pessoal, a gente tem 3 grandes estratos, 3 grandes camadas. A camada florestal, aparece aqui, olha os tipos de florestas aí, ó. Tá? Vamos falar do solo, só um pouquinho, tá, Gilvan? Deixa eu ver a hora aqui. Eita, já tá, rapaz, passa rápido demais, impressionante, tá? Ó, formação florestal, olha o tipo, mata ciliar e mata de galeria. Professor, é a mesma coisa? Não. Olha aí na figura, mata ciliar, a copa das árvores de uma margem da outra, elas não se encontram, como se fossem cílios que protegem os olhos. Na floresta amazônica nós temos muita mata ciliar. Por quê? Porque os rios são largos, então a copa das árvores não vão se encontrar. Já a mata de galeria, pessoal, olha exemplo, é uma galeria. O rio fica com a água encoberta pelo dossel. Então aqui nós temos a formação de dossel. Onde? Onde nós temos formações florestais. Outro exemplo, olha a mata seca que eu falei com vocês. A mata seca, ela é caducifólia, ela é semi-caducifólia. Tá, pessoal? E o cerradão. O cerradão é uma formação florestal, tá, pessoal? São espécies típicas do cerrado, só que ela forma dossel. É um conjunto vegetacional que forma dossel. O outro grande estrato, pessoal, é o estrato savânico. O que é que você tem na savana? Árvores de pequeno porte, arvoretas e arbustos espaçados, com predomínio de gramíneas e arbustos. As árvores estão espaçadas. Mas todo o solo é coberto de gramíneas e herbáceas, vegetação rasteira. Isso é uma savana. E ainda nós temos as formações campestres, pessoal, que são formadas por herbáceas e gramíneas, com a presença, um ou outro, dependendo do campo, de arbustos. Aí nós vamos ter os 3 estratos de formações do Cerrado. Formações florestais, formações savânicas, tá aí o exemplo, ó. Cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo, cerrado rupestre. Cerrado rupestre, pessoal, é que tem muitas rochas aparentes, tá? Isso é o chamado cerrado rupestre. E as formações campestres, que daí é o predomínio de gramíneas e herbáceas. Aí a gente tem um campo sujo, campo, mas tem a presença de arbustos. Campo limpo, é só formação campestre. Só formação de gramíneas e ervas. Campo rupestre, gramíneas, herbáceas e com rocha aparente. E assim sucessivamente, pessoal. Então esse esquema é importante para vocês visualizarem como que o Cerrado tem uma grande diversidade de fisionomias, tá bom? E aí só estão algumas imagens, ó. Olha aí, ó. Um cerradão do lado direito, tá, pessoal? Veja que, né, tem muitas árvores, é bem fechado, aliás, belíssimo. Olha a característica da hidrografia, muitas cachoeiras, rios com água de excelente qualidade, porque está próximo das nascentes. Tranquilo, pessoal? Do lado esquerdo, uma vereda, que é uma área de nascente, tá, pessoal? A presença ali de buritis, tá? Essa palmeira aí, pessoal, é o buriti, isso aí que é o famoso buriti. Mas vejam ao redor da vereda, uma formação campestre. Isso é um campo limpo, ó. Só gramíneas, não tem arbustos. Só gramínea. Essas gramíneas vão aí da altura do joelho até a altura da cintura, mas é só gramínea. Isso é uma formação campestre. Isso é um campo limpo. E no meio, uma vereda, que é uma formação savânica. Predomínio de arbustos com a presença de árvores. Ali no meio tem uma nascente.
Tranquilo, pessoal? Só para a gente exemplificar um pouco. Olha aí a foto da esquerda. Isso é o cerrado rupestre. Olha aí a rocha. Alguém está reparando aí que nessa foto tem um cactus? Olha a presença aí do cactus, ó. Por isso que o cerrado tem um xeromorfismo também, um semi-xeromorfismo. Aonde? Nessa região onde as rochas estão aparentes. Por quê? Porque daí é uma região que o solo é muito drenado. O que é que isso quer dizer? A água cai e ela vai embora rapidamente. Diferente de um solo argiloso, que a água cai e fica ali molhado muito tempo. Aí não, aí a água escorre e vai embora rapidamente. Um solo bem drenado. Aí vai aparecer o semi-xeromorfismo. Aí vai aparecer o xeromorfismo. Já do lado direito, pessoal, um cerradão. Olha lá, olha o porte desse cerradão. É alto, só que esse alto é quanto? 40 metros igual na Amazônia? Não, esse alto aqui é 15 metros, pô. Essa formação aí, essas árvores aí tem 15 metros, pô. Algumas chegam ali aos 20 metros, tal, mas não passa disso. Já na Amazônia de 40 para cima. Tá, pessoal? Então a gente tem que ter essa visão aí um pouco, ó. Aí aqui chegou no domínio dos mares de morro, mas calma aí, que antes, e para encerrar a nossa aula, pessoal, eu vou fazer aqui uma anotação do latossolo, tá? O solo do cerrado, ó. Solos aluvionares, tá, pessoal? Muito comum. Aluvionares. E o destaque muito grande para isso aqui, ó. O latossolo. Lato, amplo. Latifoliada, folhas lampas. Latossolo, um solo amplo. O que é esse amplo? A profundidade, são solos profundos, pessoal. Então, ó, solos profundos. Característica disso aqui, principal, presença abundante, vou pôr assim, ó, abundante, de ferro e alumínio. Presença abundante de ferro e alumínio. Quando a presença é mais abundante do ferro, nós temos o latossolo vermelho. Por quê? Porque o ferro, os íons de ferro oxidados, vão dar aquela coloração de ferrugem, que é uma cor avermelhada. Já quando ele é muito rico em alumínio, vai ganhar aquela coloração amarelada. E nos dois casos, principalmente no solo mais amarelado, nós vamos ter uma característica. São solos ácidos. Solos ácidos, que vão provocar um dos fatores que irão provocar isso aqui, ó, pessoal. O escleromorfismo oligotrófico. Aí na próxima aula a gente fala disso aqui. Tá, pessoal? E os outros domínios agora, os três pesados a gente já trabalhou. Os outros agora são tranquilos, pessoal. Coisa de, sei lá, uns 40 minutos a gente encerra tudo e já começa outra parte, tá? Ou vamos tirar dúvida, ou vamos falar alguma coisa. Mas antes, na próxima aula de começar, eu vou falar sobre isso aqui, ó. O escleromorfismo oligotrófico como uma das representações da adaptação da vegetação do cerrado à acidez dos seus solos. Tranquilo, gente? Vamos deixar para falar de solos, então, do cerrado, na próxima aula, que já deu nosso tempo aqui, já estamos até com 4 minutos. Gente, valeu demais, todo mundo aí, um abraço em todos vocês. Quando a gente voltar na próxima aula, a gente conclui toda essa parte física, então, de Brasil, e aí a gente vai para a parte humana e a parte econômica, beleza? Valeu, gente, boa noite, tudo de bom para todos vocês. Valeu, valeu, valeu!